Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor William Salles, um dos coordenadores dos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. E você que está chegando aí agora, aproveite que o programa de hoje é especialmente para você e para sua família. Convide o pai, o tio, o amigo, o irmão, quem tiver aí em volta, para sentar em frente à sua TV ou outro dispositivo que você está assistindo o programa, para prestar atenção nos esclarecimentos que a gente vai dar aqui hoje relacionados à saúde do homem. O quão importante é, não só nesse mês que a gente está passando, que é o mês de novembro, mas sim pensar na saúde do homem no ano inteiro. E também está aqui comigo para a gente bater um papo bem legal e bem descontraído sobre essa temática, a minha colega de todos os dias, professora Ana Paula. Olá, queridos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos a esse programa de hoje do Por Dentro da Pós, em que nós vamos tratar de temas muito relevantes para a saúde da população masculina, para que a gente possa desmistificar algumas coisas, trazer algumas informações importantes para vocês também. Aproveitem, espero que vocês consigam entender bem aqui as dicas que a gente vai dar e consigam também transmitir, reproduzir essas informações, porque transmitir adiante informação de qualidade é sempre muito importante. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, eu preciso que vocês deem um Google aí, uninter.com/pós-graduação, vocês vão acessar a parte da pós-graduação da Uninter, vão lá numa abinha escrito Saúde e lá vai ter uma lista de mais de 40 cursos de pós-graduação na área da saúde. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar algum curso de pós-graduação que venha atender às suas necessidades para o mercado de trabalho. Hoje nós temos cursos de pós-graduação com prática presencial, sem prática presencial, cursos presenciais, cursos inteiros EAD, você escolhe. Hoje a gente tem uma gama de cursos na área da saúde de pós-graduação que eu tenho certeza que vai atender às suas necessidades. Bom, a gente está aqui enquanto profissional da saúde, tanto eu quanto a professora Ana Paula, para fazer uma coisa que a gente gosta muito, que é educação em saúde. E a gente está aqui para bater um papo reto e legal com você que está aí em casa, mas de uma forma um tanto quanto diferente, sem usar tantos termos técnicos, para fazer você entender, você que está aí, homem com pênis, e é com você que a gente vai falar hoje, justamente sobre isso. A gente tem alguns dados importantes que acendem um sinal de alerta que nos mostra que alguma coisa está acontecendo que não está legal, né? E aí a gente começa a ter dados estatísticos que nos mostram que realmente a gente precisa chegar até vocês aí em casa para acender esse sinal de alerta aí com vocês, para que a gente venha mudar algumas coisas. E uma das questões, quando a gente pensa em Novembro Azul, a maior parte dos homens, né, ou a maior parte da população de um modo geral, pensa na questão relacionada ao câncer de próstata. Mas hoje, antes da gente falar do câncer de próstata, a gente vai falar um pouquinho das questões relacionadas ao câncer de pênis. Isso mesmo. Você sabia que a gente tem um índice elevado de câncer de pênis hoje no nosso país? E uma das questões que levam ao câncer de pênis é justamente, senta para você não cair da cadeira ou do sofá, é justamente a falta de higiene. Isso mesmo. A homarada, a galera, os caras que têm pênis não lavam o pênis direito. Hoje no Brasil, a gente tem alguns estados do país onde o índice de pênis, de câncer de pênis, aumenta pra caramba, né? Então tem aparecido as estatísticas com alguns estados onde a gente tem um índice elevado de câncer de pênis. Dá um Google aí, você vai ver que tem um jogador de futebol, um treinador, né, professora Ana Paula, que é o Zico. É treinador, né? Eu não sou muito ligado em jogo jogador, de jogador. Gente, então, desculpem. Perdoem essa gafe perdoem com a o gafe. Zico. Zico, se você em algum momento assistir, por favor, perdoe meu amigo, ele não entende nada de não futebol. entendo nada de futebol. O negócio aqui é promoção em saúde. Então não é treinador, é jogador. Dê um Google aí, você vai ver que o Zico faz uma propaganda bem legal no estado da Bahia, se eu não me engano, e o nome da propaganda que ele faz lá no Google se chama Lave o Pinto.
Isso mesmo. Lave o pinto, porque a galera não sabe lavar. Então, assim, pensando em questões anatômicas, né? A gente já fez esse programa ontem, a gente está repetindo ele aqui hoje. Então, assim, vou fazer com a manga da camiseta para vocês entenderem, para ficar bem ilustrativo, né? Então, a gente tem pênis com capuz, que cobre a glande do pênis. O nome desse capuz é prepúcio. Então, tem homens que têm prepúcio, que recobre a glande do pênis, e existem homens sem prepúcio, que a glande do pênis é descoberta. Até aí, ok. Se você, homem com pênis, tem um pênis com prepúcio, que recobre a glande, toda vez que você for higienizar esse pênis, você tem que fazer o quê? A retração desse prepúcio, puxar para trás, usar água e sabão, esfregar esse estreitamento que a gente tem logo abaixo da glande do pênis, passar bastante água e sabão, esfregar bem, enxaguar e depois secar muito bem, para depois retrair o prepúcio de volta. Certo? Porque se você não fizer isso, junta sujeira. Porque o que acontece, professora Ana Paula? Quais os dados estatísticos que a gente tem hoje de homens com pênis que tem o pênis amputado de forma total ou parcial? Então, pessoal, pensando nessas questões, é super importante, né, ressaltar essa característica que o professor William falou, anatômica, mas, no geral, todos precisam fazer essa boa higienização. Além desse momento servir para a higienização, ele também se presta à inspeção. Ótimo. Né? Então, é muito importante que você conheça, não tenha problema em manipular, é uma parte do seu corpo, como um braço, como uma perna. Aprenda, né, a olhar sem aquele olhar sexual, olhar com atenção, para observar se não apareceu alguma bolinha, se você não tem alguma vermelhidão, uma área de vermelhidão, alguma feridinha, ou mesmo uma verruga, porque todas essas características são indícios de infecções sexualmente transmissíveis. E se você tem algum tipo de lesão, você pode estar transmitindo durante o ato sexual para os seus parceiros, né? E com isso, disseminando, aumentando as estatísticas em relação a essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, além dessa questão da higiene, tem a questão da inspeção. E o dado que ele me pediu para trazer é um dado que eu garanto que muitos de vocês não tinham parado para pensar nisso. Inclusive porque a gente começou falando sobre isso, né? O quanto o Novembro Azul ele foca bastante na questão do câncer de próstata e, às vezes, deixa um pouco de lado algumas outras características importantes a serem levadas em consideração sobre a saúde do homem no geral e também com relação ao câncer de pênis. Então, nós temos um dado que foi obtido entre uma estatística que foi feita entre os anos de 2007 até 2020. E dentro desse período foram verificadas, isso as que são notificadas, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Quando a gente vê um dado estatístico, sempre tem uma parte por fora Sim. que a gente acaba não considerando porque não são notificados, existe subnotificação de procedimentos, de doenças. A gente sabe que existem algumas falhas no sistema de notificação. Mas notificados e registrados, entre 2007 e 2020, mais de 7 mil amputações. É amputação, gente. 7 mil pênis amputados é amputação. Não, e o pior, se você faz esse cálculo por ano, ele dá quase 500 amputações por ano dentro desse período. Então, dentro de um período de um ano, quase 500 homens no Brasil, né? Estamos falando nacionalmente. Então, a gente pensar que a pessoa perdeu não só um órgão funcional para para micção, né, que a gente chama, para poder urinar, que é um ato fisiológico básico do ser humano, mas também que perdeu uma série de
outras características que vêm junto com esse órgão especial. Assim como a gente sempre ressalta no Outubro Rosa a questão do câncer de mama e do câncer de colo do útero, os impactos que isso tem na vida da mulher, porque é uma questão de identidade, de você se olhar no espelho, se reconhecer como um ser humano completo, você se achar bonito, tudo isso é importante para a qualidade de vida, né? E é um órgão que também tem a sua função, a sua razão de ser, para que você obtenha prazer. Então, a vida não é só comer, dormir e trabalhar, né? Tem a parte... E no banheiro, a gente tem outras coisas para fazer. Entre elas, o ato sexual faz parte da qualidade de vida do ser humano. E tanto para a mulher, a parte do câncer de mama tem essa característica, como para o homem também. Você imagina ter parte ou total amputação do pênis. Como que esse homem vai viver dali para frente? Como que vai funcionar? Quais são os impactos disso na sua qualidade de vida? E por atitudes simples, né? De você observar esse órgão, olhar se tem alguma alteração, se você sente ardência, se você sente dor, né? Procure um médico para verificar e conseguir descobrir isso de uma forma mais inicial e não ter que chegar nesse ponto. Então, vejam que esses dados que a professora Ana passou aqui para nós, né, professora Ana, é de homens com a vida sexual ativa, gente. Então, é de homens adultos. Aí você para pensar, onde é que foi a falha? Será que a falha foi lá na infância e adolescência, que o pai e a mãe não orientou direito a higienização, não ensinou como essa criança era para higienizar esse pênis direito, né? Não tem explicação, né? Porque é uma questão de higiene básica, né? Fazer essa verificação, fazer essa higienização, independente se é pênis com prepulso, pênis sem prepulso, água, sabão, seca e daí guarda. Só que uma questão importante, gente, a professora Ana Paula falou da inspeção, né? Aí talvez você se pergunte assim, mas professor William, eu sou obeso e a obesidade dificulta eu observar o meu pênis. Como é que eu faço? Você pode usar um espelho, né? Você pega um espelhinho, aí você vai observar ali a parte de baixo do pênis, a parte dos testículos, a parte da região perineal, certo? Então, você usa um espelho para te auxiliar, né? Para você visualizar se tem, igual a professora Ana falou, se tem verruga, se tem lesão, se tem vermelhidão, se tem bolinhas vermelhas, se está coçando demais, né? O que está acontecendo ali nessa região? Né? Então, não tem o espelhinho, então olha na frente do espelho, para na frente do espelho e observa, faz a retração do prepúcio, faz uma inspeção do seu pênis com ele sem estar ereto, depois faz uma inspeção com ele ereto, veja se tem alteração, né, com ele ereto, se tem alguma dor à hora de retrair esse prepúcio, se não tem, que horário que aparece mais o prurido ou a coceira nesse pênis. Então, faça essa observação e, acima de tudo, fez a observação, encontrou algo diferente no seu pênis, o que você tem que fazer? Procurar uma unidade básica de saúde. Lá na unidade básica de saúde, você vai procurar ou um clínico geral, ou você vai procurar um urologista, ou você vai procurar um infectologista. Alguém que possa direcionar você para um tratamento específico para aquilo que você está sentindo. O que não pode acontecer é isso que a professora Ana nos acabou de relatar. Um dado estatístico onde eu tenho aproximadamente 500 homens por ano tendo pênis amputado de forma parcial ou total, tendo uma qualidade de vida reduzida drasticamente, com ações simples, né? Com ações de observação. Então, é só você observar o seu órgão reprodutor, né? O pênis serve tanto para um órgão, para um ato fisiológico, né? Os dois são fisiológicos, a reprodução é fisiológica, a micção, né? Que é fazer a liberação do xixi, também é fisiológico, né? Mas você precisa parar e observar seu companheiro de todo dia com um olhar diferenciado, né? Com um olhar de cuidado, né? Isso é uma questão de extrema importância. Vejam, gente, outra questão importante é com relação aos atendimentos. Hoje, a gente tem uma grande quantidade de infecções sexualmente transmissíveis, né? Antigamente, esse vocabulário ele era de DST. Tenho certeza que vocês cresceram ouvindo doença sexualmente transmissível, e isso vai ficando na nossa cabeça. Mas de um tempo para cá, a nomenclatura mudou de DST
para IST, para infecções sexualmente transmissíveis. Por que a nomenclatura mudou? Porque ao longo do tempo e das pesquisas que foram sendo desenvolvidas nessa área, pôde-se observar que uma mesma pessoa pode contrair e transmitir várias infecções simultaneamente sem apresentar sinal e sintoma. Então, essa é uma questão importante. Então, às vezes, você vai olhar o seu pênis e vai observar que não tem nada de errado nele. Mas, em contrapartida, você tem que parar e pensar no seu comportamento sexual. Então, você é um homem que tem múltiplos parceiros ou múltiplas parceiras e assim sucessivamente, é importante que você procure um médico de forma corriqueira, de forma aí a cada 3 meses, a cada 6 meses, justamente para avaliar e para verificar se você não tem algumas das infecções sexualmente transmissíveis. E pasmem vocês que estão aí nos assistindo. Hoje a gente tem notificado mais de 14 infecções sexualmente transmissíveis. A janela de infecções são muito grandes. A maioria das pessoas conhecem as básicas, né? Gonorreia, sífilis, HPV, cancro duro, cancro mole e por aí vai. Mas a gente tem mais de 14 infecções sexualmente transmissíveis. Então é muito importante que vocês procurem atendimento sobre elas. Eu vou dar um exemplo do que a gente tem aqui em Curitiba, até peguei aqui no celular para passar os dados certinho para vocês. E isso pode ter em todo o território nacional. Estou falando da onde a gente tem o nosso programa, da onde a gente está aqui, que é Curitiba. Aqui em Curitiba, a gente tem o Centro de Orientação e Aconselhamento, chamado de COA, que é justamente para atender a população que tem múltiplos parceiros ou que, por algum motivo, precisa de um atendimento rápido relacionado às infecções sexualmente transmissíveis. Então, o COA, que é esse Centro de Especialidade Médica, ele fica localizado na Rua do Rosário, 144, fica bem no centro da cidade, aqui no Largo da Ordem, no 6º andar. E lá você pode ter um atendimento manhã ou tarde, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. E lá você vai receber atendimento e aconselhamento sobre prevenção em HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, inclusive serviço de infectologia e hepatologia. Mas aí talvez você esteja se perguntando assim, professor William, mas eu não estou em Curitiba e eu queria um atendimento em outro lugar, né? Então você pode acessar o site do Ministério da Saúde, então www.gov.br e escrever lá IST. Vai aparecer todos os dados que a gente está dizendo aqui sobre as infecções sexualmente transmissíveis para que você possa se atualizar sobre esse assunto e não ter problemas de fazer a prevenção, de se cuidar, de conseguir se prevenir sobre essas infecções sexualmente transmissíveis. Quer falar mais alguma coisinha, professora Ana Paula, antes do nosso intervalo? É isso mesmo, professor. Eu acho que agora a gente pode dar um descanso, né, para o pessoal é muita informação na cabeça a respeito dessas informações que a gente trouxe, que são informações super relevantes, justamente a respeito de uma doença pouco falada na mídia, né, e de suma importância, com consequências severas. Então, pensando nos cuidados básicos, que são tão simples e cotidianos, reflita aí se você não tem conselho para dar para alguém ou se você não estava precisando dessa dica. Isso mesmo. Então, a gente vai para o intervalo e fique aí. Se tiver mais alguém na casa, chame para acompanhar nosso programa, porque depois do intervalo, a professora Ana Paula vai voltar dizendo para vocês de umas questões bem bacanas que a gente teve de alteração aí com relação aos preservativos. Fique com a gente. Porque a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter. Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar para falar todos. Será que é porque na Uninter dá para estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com
Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Olá, pessoal. Retornamos então para o nosso segundo bloco do nosso programa Por Dentro da Pós e a gente está aqui tendo um papo bem legal sobre questões relacionadas ao Novembro Azul, à saúde do homem. Então, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre as questões relacionadas ao câncer de pênis e aos riscos de amputação, dados estatísticos, a importância da higienização do pênis e assim sucessivamente. Antes da gente iniciar o assunto desse segundo bloco, você já chamou todo mundo que estava aí na sua casa para escutar a gente, para participar aqui com a gente, para pensar no que está fazendo relacionado à sua saúde? Pois bem, então não esqueça de acessar nosso site, uninter.com/pós-graduação. Lá tem uma aba de saúde, você vai clicar lá e vai ver todos os cursos de pós-graduação da área da saúde que nós temos ofertados, que eu tenho certeza que vai atender algumas das suas necessidades profissionais. Tem curso com prática presencial, sem prática presencial, cursos todos online e cursos presenciais. Fique à vontade para escolher aquele curso de pós-graduação que melhor vai atender a sua necessidade. Bom, antes da gente sair para o intervalo, eu dei um spoiler. A gente vai falar agora sobre as mudanças de nome que a gente teve nos preservativos. E para isso, a professora Ana Paula vai nos atualizar. Professora Ana Paula, nos diga o que mudou. Então, pessoal, na disponibilidade nós não tivemos alteração, né? Continuam disponíveis os preservativos que antes eram chamados preservativos masculinos, facilmente encontrados nas farmácias e drogarias, nas cidades e também na rede pública. Então, se você for a uma unidade de saúde, não tenha vergonha, né? Esse é um assunto que precisa ser desmistificado sem vergonha, quanto antes, porque o pessoal até quando vai adquirir, né, aquela cestinha, a pessoa pega a cestinha, ela coloca um monte de coisa que ela não quer levar e coloca um pacote de preservativo para passar no meio, para não sair assim, vim comprar uma camisinha. Gente, ninguém tem nada a ver com a sua vida, né, com o que você vai fazer ou deixar de fazer. Na unidade de saúde,
mais fácil ainda, que você pode pegar de forma gratuita e você vai estar cercado de profissionais da saúde que estão para lá de acostumados a lidar com esse tipo de situação, com essas questões, com as questões de saúde. Então, continua existindo lá o preservativo masculino e o preservativo feminino. O que mudou? Que passou a ser chamado pela forma que ele é utilizado. Então, de camisinha ou preservativo interno e o externo. O externo que vai ser colocado em partes externas, como o pênis, por exemplo. Então, foi uma mudança de nomenclatura bastante simples, fácil de entender e talvez até mais fácil de assimilar hoje em dia, por pensar a forma como ele vai ser utilizado e você lembrar o que você tem que fazer com ele. E até a forma de prevenção, né? Porque hoje em dia as pessoas podem usar brinquedos sexuais. E não é porque você está usando um brinquedo sexual que você não precisa colocar a camisinha nele. Então, por isso que é camisinha externa. Então, digamos que a pessoa compartilha um brinquedo sexual. Ele tem que estar com camisinha. Então, por isso que é camisinha externa. Ela não vai ser usada única e exclusivamente no pênis, mas pode ser usado em um brinquedo sexual ou em outro objeto. Mas o importante é que você use objetos específicos para esse fim, para não virar a estatística do Ministério igual a gente tem, de Sim. pessoas que usam objetos adversos para esse fim. Então, existem objetos específicos para isso. Espero que vocês tenham me entendido muito bem com relação a isso. Né? A gente pode até fazer uma outra TV sobre essa temática, que daí vai ter muito assunto sobre isso, mas enfim, é importante entender sobre essa mudança, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que de fato o Novembro Azul preconiza, que é o câncer de próstata. Para isso, mais uma vez, vou chamar a professora Ana Paula, que ela tem dados estatísticos bem importantes para nos trazer referente a isso. Diga lá, Ana. Então, pessoal, é importante a gente salientar, né, que a estatística principal, né, é a colocação desse tumor, da ocorrência dessa doença em relação às demais nessa população em especial. Então, quando nós falamos da população masculina, o câncer de próstata é o segundo em ocorrência. Fica atrás apenas do câncer de pele. Essa característica do câncer de pele, como ele é o mais comum para nós, no geral, na população brasileira, ele também é o maior em estatística nas mulheres e nos homens. Então, é o segundo em ocorrência o câncer de próstata. Pensando nisso, né, eu trouxe para vocês aqui um dado a respeito dos gastos com tratamentos e internações desses pacientes já diagnosticados, não em estágio inicial, não com uma hiperplasia prostática, já diagnosticados com câncer de próstata. Então, ele já está com o diagnóstico fechado. Nesse caso, nós temos aqui, por ano, cerca de 83 milhões de reais gastos com a internação e o tratamento desses pacientes. E estima-se que esses casos que têm ocorrido já com grande quantidade, com uma estatística bem importante, eles vão dobrar até 2040. Então, pense que a importância da prevenção, a importância de se falar sobre isso é muito grande com relação a esse assunto, por conta justamente desses dados que a gente tem. Em 2023, 17 mil homens, só no ano de 2023. Então, em um ano, nós pegamos 17 mil pessoas e acabou. Elas sumiram do planeta. Então, 17 mil homens, o pai de alguém, o avô de alguém, o irmão de alguém, o filho de alguém, morreram por conta de câncer de próstata. E isso dá mais ou menos 47 homens por dia. Então, quando a gente fala da importância da prevenção, da importância dessa doença para a nossa população aqui no Brasil, estamos nos referindo a esses índices, justamente. Né? É importante trazer para vocês terem essa estatística, porque começa a ficar palpável o quanto a gente tem de problema com relação a isso.
E a gente precisa melhorar muito, né, nessa questão de prevenção. Por que eu digo isso? Parte das campanhas, o professor William falou no bloco anterior a respeito da campanha do Zico para higienização e tal, parte das campanhas para câncer de próstata faz a campanha dessa forma, porque é o cotidiano da pessoa. Ela reflete o que está acontecendo. Então, tem muita campanha que você vê a mulher aparecer na campanha, porque ela tem que arrastar o marido, ela tem que arrastar o pai, ela tem que arrastar o filho para o médico. Né? Então, nós temos um problema muito grande de prevenção por conta disso, por conta desse mito, né? Dessa dificuldade que muitos homens têm de buscar as questões de saúde, de buscar essa prevenção. E, às vezes, ele só vai procurar porque ele foi tentar fazer xixi e não conseguiu. E não conseguiu. Então, a hora que ele foi tentar fazer xixi, ele teve dificuldade em fazer esse xixi e não conseguiu. Daí, ele vai procurar. Então, vejam, gente, o quão importante é... Vá. Deu qualquer alteração, bota a boca no trombone e vá. Não é mesmo, Ana? Falando já puxando esse gancho, né, que o professor William falou de um dos sintomas, Sim. Né? É bem importante ficar de olho nos sintomas, nos sinais iniciais que essa doença dá. Então, se você sentir ardência para urinar, uma dificuldade para urinar, sabe aquela... existe um tempo para você estar com vontade de ir no banheiro, você tem um tempo para saída. Ok. Mas esse tempo não pode ser muito longo. Se esse tempo começa a se estender e você percebe que não era assim anteriormente, que está ficando mais difícil iniciar o jato urinário, ou que esse jato está muito fraco, está bem mais fraco do que você conhecia anteriormente, se existem interrupções ao longo do processo de micção, então você está lá fazendo o teu xixi, dá uma parada, depois começa de novo. Se você tiver dor, se você sentir dor naquela região que a gente chama aqui, vou fazer um parênteses, né, terra de ninguém. Então, entre o ânus e a bolsa escrotal, onde fica o períneo, se você tem dor, você sente ali algum desconforto, tudo isso pode estar relacionado a uma inflamação ou até mesmo ao desenvolvimento já de um câncer de próstata. Então, procure auxílio médico. Vejam, gente, por isso que é importante você se conhecer. Conhecer o seu corpo, né? Enfim. Professora Ana Paula, me diz uma coisa. Tem exame de triagem para o câncer de próstata? Então, eu não estou me sentindo bem, apareceu esses sintomas. Tem alguma coisa para fazer em relação à triagem? Tem um exame de sangue simples, tá, gente? Que você pode fazer, o médico vai fazer a requisição, você vai a qualquer laboratório aí na sua cidade e faz a coleta, uma coleta de sangue normal, em que eles vão fazer uma dosagem que se chama PSA, antígeno prostático específico. Essa dosagem, como o próprio professor William comentou, é uma triagem. Então, ela não vai isentar você de fazer o exame de toque. Se houver alguma alteração no PSA, é recomendado que você prossiga com o exame de toque. Por quê? O exame de toque é o exame que é específico e que é sensível para esse diagnóstico, que depois vai ser complementado com o exame de imagem. Então, a gente tem essa proximidade, né, professor, entre o canal, onde a gente tem o reto, que a gente chama, que é a porção final ali do intestino, e a anatomia onde está a próstata. Então, a próstata fica aqui para trás de todo o teu órgão sexual, está para cá. Aqui fica a próstata na parte bem interna e aqui está passando o seu intestino, bem pertinho. Então, quando o médico vem aqui e coloca o dedo, ele consegue sentir a superfície e verificar se existe aumento, se existe rugosidade, se existe algum caroço. Tudo isso na sensibilidade do toque, da percepção. Então, o exame é necessário. E aí tem todo aquele tabu, gente, que perpassa esse exame do toque,
né, que precisa ser quebrado, né? Porque o que acontece, né? Por que esse tabu? Por que surgiu esse tabu, né? Por uma questão muito simples. Existe um nervo que irriga o pênis e é o nervo que leva a sensibilidade para o pênis ficar ereto, chamado nervo pudendo. E ele sai lá do plexo sacral e passa pela próstata até chegar à ponta do pênis. Então é o mesmo nervo de sensibilidade. E aí o que acontece durante o toque? Aí é uma porcentagem que alguns homens podem apresentar e outros não. Então, durante o toque, o médico tem que tocar a próstata desse homem, apertando ela, sentindo, para ver se ele localiza isso que a professora Ana acabou de dizer. À medida que ele vai apertando, né, alguns homens, isso não acontece com todos, alguns, o pênis pode responder a essa massagem, a esse toque que está sendo feito na próstata, e esse pênis pode ou não ficar ereto. Alguns podem ficar semi-eretos, outros podem ficar eretos e outros podem não acontecer nada. O pênis vai continuar dormindo ali e a pessoa não vai sentir absolutamente nada acontecendo. Por isso o tabu. Porque as pessoas, os homens que estão fazendo o procedimento, entram em pânico. Tipo, um cara tá me tocando e do nada meu pênis acorda. E aí? O que eu vou fazer? Nada, gente. Porque é uma estimulação externa, é uma estimulação fisiológica, né? É um nervo. É um nervo, Ele né? responde sem raciocinar. Sem raciocinar, né? Bem isso. Ele responde sem raciocinar. É daí que vem o tabu. Só que em contrapartida, se você não superar esse tabu, a gente tem aí um índice de 47 homens por dia. Foi isso que você me disse? Em 2023. 47 homens por dia morrendo de câncer de próstata. Morrendo, não é ficando doentes. Morrendo. Porque não procura um médico para fazer esse acompanhamento. Então tem todo esse tabu que perpassa, mas é um tabu bobo, né? Que você acaba aí perdendo o ente querido por falta de informação. E é essa a nossa função enquanto profissional de saúde, enquanto educador em saúde, enquanto fazer educação em saúde. É essa a nossa função. Desmistificar esses tabus que perpassam essas questões relacionadas ao exame de próstata, para que você e sua família fiquem seguras e felizes por longo tempo. Porque o que acontece? A gente tem mais um dado estatístico alarmante, né, professora Ana? Que até 2040, muita coisa pode acontecer. Você lembra disso que a gente falou ontem, professora Ana Paula? Sim, eu comentei agora há pouco com eles que até 2040 se estima que os casos vão dobrar. Então, é um aumento muito significativo, gente. Se a gente pensar em... Esses casos já são muito altos. E daí a gente vai ainda dobrar essa característica, né? Esse dado, essa ocorrência dessa doença. Isso é muito complicado. Mas, voltando, só para puxar o gancho dessa questão do tabu, eu percebo isso nas campanhas, nas propagandas relacionadas à saúde masculina. Uhum. Sempre se tem essa dificuldade de alcançar a população, porque, infelizmente, a população masculina parece que tem ele se coloca numa concha de, não sei se de super-homem, de alguma coisa assim, e não cuida de vários aspectos da sua saúde, mas principalmente dessa parte. Me chama muito a atenção na mídia de massa, na TV, passa numa emissora específica, eu não sei se passam em todas as emissoras essa propaganda, de uma clínica que trabalha especialmente com disfunção erétil. Novamente, disfunção erétil, meu Deus, que termo difícil, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não consegue erguer o papagaio dele. Certo? O pau não sobe, não gente, é isso. Não funciona. Vou ajudar aqui a professora Ana Paula. A piroca não sobe. É isso. E essa clínica tem uma propaganda que tem essa curiosidade, porque eles ressaltam e frisam o tempo inteiro que eles vão fazer tudo no sigilo. O sigilo é mais importante do que o atendimento. Se você tem dificuldades de ereção e tal, não sei o quê, nós podemos te ajudar. Nós seremos sigilosos, nós não vamos... Tipo,
Tipo, você Mas, vai vir na nossa gente, clínica de capuz, ninguém vai te ver, ninguém vai te Eu fico enxergar. imaginando justamente isso, o ser humano chegando lá com um disfarce, com óculos escuros, com capuz, até aqui, Morrendo de vergonha. escondido. Gente, É um problema de saúde que provavelmente tem tratamento, às vezes é um problema circulatório, às vezes é um problema relacionado a uma outra patologia secundária, como diabetes, como que eu ia qualquer falar, outra diabetes, hipertensão e situação. tantas outras. Então, você que é homem, imagine estar aí fazendo a sua avaliação, percebe que tem uma manchinha vermelha aqui no cantinho. Mas, não me incomoda, eu não tenho dor, e vai deixando, vai deixando. Dali um tempo, começa a ficar mais feio, fazer uma casquinha, fazer uma ferida mais funda, mas ainda não está me incomodando, eu tenho vergonha de ir no médico, vai deixando, vai deixando. E chega um momento que, quando você efetivamente chega ao atendimento médico, está na hora de amputar aquele fragmento. Então, essa é a relevância da gente ter que quebrar esse tabu. Parar de pensar em saúde do homem com todas essas vergonhas, com todos esses problemas. Eu preciso de sigilo, eu preciso que ninguém saiba que eu tenho uma disfunção erétil. Ninguém pode saber que eu fui num urologista. Parar com essa coisa, né, que a gente tem na nossa sociedade, porque a sua saúde está sendo comprometida e a gente pode ter consequências gravíssimas relacionadas a esse tipo de situação, né, professor William? Isso mesmo. Bom, gente, nosso horário passa super rápido e as informações que foram colocadas aqui pela professora Ana foram excelentes. Então, não esqueça de nos acompanhar nos nossos programas e de compartilhar esse programa com a sua família, com seus tios, pais, irmãos, enfim, amigos. Então, lembre-se que a informação é o melhor e único caminho, né, para prevenir tanto as infecções sexualmente transmissíveis, quanto câncer de próstata, câncer de pênis e assim sucessivamente. Da minha parte, só tenho a agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado por abrir espaço para a gente aí entrar na casa de vocês e levar informação em saúde. Passo a palavra para a professora Ana Paula. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham aproveitado bastante o programa, as informações que a gente trouxe, que também, sim, tenham se assustado um pouco com os dados estatísticos de ocorrência, porque é assim que a gente dá gatilho para avançar adiante na prevenção. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.